Analisa comigo. Seu plano da salvação incluía a morte de Jesus. E se a morte de Jesus era necessária para o perdão dos pecados, e se esse pecado já estava predeterminado por Deus desde antes da fundação do mundo, então por que Judas, que apenas cumpriu esse plano conforme já estava predestinado por Deus, foi condenado por isso? Hoje vamos expor uma das maiores contradições teológicas da Bíblia. Uma contradição que desmente os principais atributos incomunicáveis de Deus. Uma contradição que vai provar que o personagem Deus, o Yahweh Deus, o Deus da Bíblia, não é amoroso, justo, tampouco deu livre-arbítrio aos humanos. Estão todos predestinados, se é que esse psicopata existe. Hoje vamos conhecer o lado sádico, psicopata e manipulador de Yahweh, o Deus de Israel. Vamos falar do papel de Judas Iscariotes no teatro divino da salvação. É isso aí. Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal, eu sou Domingos Simão, o parteiro da razão, e você é bem-vindo ao canal O Parteiro da Razão. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo, deixe aquele like maroto, compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente com aqueles que são crentes. E não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que este conteúdo agregou algum valor em você. E não só, para que eu possa saber também que não sou o único racional no planeta Terra, que não estou sozinho neste pálido ponto azul que é o nosso planeta. E até para você que é cristão, também pode se inscrever e assinar o sininho para que, pelo menos, isso possa te ajudar a construir os melhores argumentos quando vais para o campo de batalha, né? Quando vais pregar, porque para ti o mundo está assombrado pelos demônios e as pessoas estão contaminados, então tu tens que ir ao campo de batalha. Então tu tens de saber o que é que nós, os endemoniados, pensamos. Mas deixa já te avisar, se és um crente medroso, fraco na fé e com medo da razão, talvez esse canal não seja para ti. Mas se és um crente forte, corajoso e com raciocínio lógico, não terás nada a perder. Pelo contrário, terás a possibilidade de ganhar a razão, de nascer de novo, mas desta vez para a realidade nua e crua, sem fantasias nenhuma. Vamos analisar alguns versículos bíblicos. Em Mateus capítulo 20, verso 28, o próprio Jesus disse, repreendendo os seus discípulos que queriam ser um maior que o outro. Jesus disse: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Simplesmente o trecho. Depois podes ver o contexto, vais ver que não fugir do contexto. Mas aqui Jesus deixa claro que ele veio com uma missão bem determinada, uma missão bem definida. Morrer em resgate de muitos, ou seja, morrer para remir os homens do pecado. Agora, em João capítulo 12, versículo 27, Jesus profetiza a sua própria morte e fica angustiado dizendo: agora a minha alma está perturbada. E que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Ou seja, Jesus profetiza a sua morte e pensa em se arrepender e pedir a Deus para salvá-lo. Mas depois cria coragem e diz que não tem lógica pedir para salvá-lo, pois é para isso mesmo que ele veio à terra, para morrer. Já em Hebreus capítulo 9, versos 11 a 26, diz que, diferente dos sumos sacerdotes que faziam sacrifícios de animais continuamente para a remissão dos pecados dos judeus, Jesus se manifestou para aniquilar o pecado de uma vez por todas, por meio do seu próprio sacrifício.
Na noite em que Judas trairia Jesus, Jesus pegou o pão, o vinho e deu aos seus discípulos, dizendo que era o corpo e o sangue dele, que seria derramado por muitos para a remissão dos pecados, e deu orientação aos seus discípulos que fizessem sempre este ritual em memória dele. Por isso, até hoje, as igrejas celebram a famosa Santa Ceia, como é chamada. Agora, qual é o significado da Santa Ceia para os cristãos? Talvez muitos cristãos não saibam o que seja o significado da Santa Ceia, mas eu vou explicar. A Santa Ceia é o memorial da morte de Jesus para os cristãos. É uma recordação do sacrifício de Jesus. O pão simboliza o corpo de Jesus e o vinho simboliza o sangue de Jesus. É um símbolo que representa a nova aliança entre Deus e os homens, feita com base no sacrifício de Jesus, o Cristo, para os cristãos. É uma expressão de comunhão do crente com Deus. Significa que, supostamente, o crente, ao participar da Santa Ceia, o cristão reafirma sua fé na morte expiatória de Cristo e espera uma segunda vinda. A Bíblia deixa claro que a morte de Jesus foi um plano predeterminado por Deus desde a eternidade. Não foi um acidente, foi um plano. Aliás, ninguém resiste à vontade de Deus. Paulo de Tarso diz em Romanos 9. Jó também diz, acredito que em Jó 42, por aí. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 23 a 24, diz: porém, seguindo um plano já estabelecido por Deus, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus pregando-o na cruz. Espero que você tenha prestado atenção. O texto diz que, seguindo um plano já estabelecido, já determinado por Deus, ou seja, os homens maus apenas seguiam os planos de um Deus cuja vontade ninguém resiste, segundo Paulo de Tarso. Apenas seguiam um plano, ninguém resiste à vontade de Deus. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 diz: e toda a humanidade, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo, adorará a besta. Bem, na interpretação tradicional da Bíblia, a expressão desde a fundação do mundo, ou desde a criação do mundo, refere-se à morte do Cordeiro, e esse Cordeiro é Jesus. Dito de outro modo, o plano da morte de Jesus já existia desde o início da criação, antes mesmo de Adão e Eva pecarem, antes mesmo de Adão e Eva terem pecado, antes mesmo de Adão e Eva terem sido criados. Essa ideia aparece também em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, que diz: Deus pagou um resgate para livrar vocês do caminho que seus antepassados tentaram seguir para chegar ao céu. E o resgate que ele pagou não foi simples ouro ou prata, como vocês sabem muito bem, mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeitos e sem máculas ou sem manchas. Deus o escolheu para esse propósito muito antes da criação do mundo, mas ele manifestou isso publicamente nestes últimos dias como uma bênção para vocês. Mais uma vez, esse trecho deixa claro que a morte de Jesus já estava predeterminada, segundo a Bíblia, é claro, estamos analisando o livro mitológico, já estava predeterminada antes do nascimento, antes da criação do mundo. Em Mateus capítulo 26, verso 24, o próprio Jesus diz: pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. Esse versículo deixa claríssimo de que era impossível que o Filho do Homem não fosse traído. Era impossível que não existisse um traidor, porque as Escrituras, segundo o livro mitológico, já diz que ele seria traído. Em João, capítulo 17, versos 11 e 12, Jesus ora para Deus dizendo, um Deus orando para ele mesmo. Mas pronto, vamos ignorar essa parte, não é o nosso foco. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuarão no mundo, mas eu não estou mais no mundo.
Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome. O mesmo nome que me deste, tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Jesus diz claramente aqui que Judas já ia se perder para que se cumprissem as Escrituras. Como Judas não ia se perder se as Escrituras já diziam que ele já ia se perder? Por favor, abra o cérebro, abra a mente. Vamos continuar com o raciocínio lógico, depois vamos às perguntas perturbadoras. Resumindo, os evangelhos deixam claro, Jesus veio ao mundo para morrer. Sua morte seria o pagamento pelos pecados da humanidade. Essa morte não foi um acidente, foi um plano divino decidido desde a eternidade. Agora parem e pensem comigo. Como Deus salva o mundo? Vamos responder essa pergunta. Qual é a fórmula que Deus usa para salvar o mundo? Vou te ajudar a responder. A fórmula que Deus usa para salvar o mundo é permitindo, ou pior, predeterminando que Judas trairia Jesus, que Judas traia Jesus. Essa é a fórmula. Sem Judas não haveria a prisão de Jesus. Sem a prisão de Jesus não haveria a cruz. Sem cruz não haveria salvação. Então, por que Judas não é o herói da história? Por que Judas não é o herói dessa história? Porque Judas é o vilão que tem de ser condenado eternamente no inferno de fogo. Jesus sabia que Judas o trairia e o escolheu para isso mesmo. Em João capítulo 6, versículos 70 a 71 está escrito: Jesus disse: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, o filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12, ia trair Jesus. Ou seja, Jesus escolheu Judas para cumprir uma missão específica, trair Jesus e cumprir a profecia. Os textos deixam claro, Judas não teve livre-arbítrio. O que Deus fez com Judas é mais que uma armadilha. Isso é mais que uma armadilha. Vê se você consegue engolir, você consegue colocar goela abaixo essa lógica da Bíblia. Então, Jesus tem de morrer, isso está escrito. Mas o instrumento do plano que fez com que a humanidade fosse salva, o elemento indispensável, o elemento sine qua non para que a humanidade fosse salva, que é o Judas, é amaldiçoado eternamente por cumprir o plano e a vontade de Deus. Esse é o Deus que nos apresentam como sendo a personificação e o modelo de amor e justiça. Isso é amor e justiça ou psicopatia, megalomania, sadismo divino e outras perturbações do fórum da psiquiatria? E você que é cristão, você já imaginou, já que você é cristão, no mínimo, o que você deveria fazer não é odiar Judas. Se você acredita nessa mitologia, não seria odiar Judas. No mínimo, você teria, caso essa história existisse, caso essa história fosse real, você teria o maior respeito possível de Judas, porque Judas é o herói dessa história. Se Judas não tivesse caído Jesus, você ainda estaria mortos nos pecados. Judas é o maior herói. Utiliza o cérebro, e se você acredita nessa mitologia, não odeia Judas, não tenha receio de dar o nome de Judas a teu filho. Dá o nome de Judas a teu filho porque Judas é o herói da história. Comenta aqui embaixo para me refutar. Comenta aqui embaixo e me refuta. O que teria acontecido se ninguém traísse Jesus? Como estaria a tua salvação? Você ainda estaria perdido nos teus pecados? Então ama Judas. Judas é o teu herói. Judas é mais do que Pedro, é mais do que Paulo. E todo... Aliás, Paulo nem foi mesmo discípulo de Jesus. Paulo, para falar a verdade, nem mesmo conheceu Jesus em pessoa. Mas pronto, esse assunto para um outro vídeo. Vamos continuar com esse tema. Judas Iscariotes é como um personagem de um roteiro onde Deus é o roteirista.
Jesus é o ator principal. Judas é o vilão designado. E o público, que são os cristãos, devem fingir que essa toda história absurda faz todo o sentido do mundo. Analisa comigo. Se o plano de Deus precisava de um traidor para funcionar, então Judas não foi um rebelde. Ele foi um servo obediente do plano divino, ainda que inconscientemente, mesmo não sabendo isso, foi um servo obediente do plano divino. Foi a alavanca, foi o soco e a iveca, conforme aprendi, que são as peças fundamentais da charrua. Sem ele, sem o soco e a iveca, a charrua não tem como funcionar. Esse foi Judas. E se ele foi essencial à execução do plano de Deus, por que foi condenado por ter feito um ato salvífico, por ter participado no plano de salvação da humanidade? Pense comigo, vamos considerar a hipótese da existência de Deus. Se Deus te deu um cérebro, é para pensar, é para usar os neurônios que estão aí. Se Judas não traísse Jesus, ele estaria frustrando os planos e a vontade de Deus. Mas tanto Jó quanto Paulo de Tarso são unânimes em dizer que ninguém frustra ou resiste aos planos e à vontade de Deus. Agora, será que esse é o teu raciocínio? Você gostaria que Judas tivesse frustrado os planos de Deus? Que Judas tivesse resistido à vontade de Deus? Será que seria possível? Tinha uma forma, tinha uma alternativa onde Judas frustrasse os planos de Deus e não cumprisse a profecia em trair Jesus? Era possível isso? O próprio Paulo deixa claro, ninguém resiste à vontade de Deus. Judas era uma marionete, era um instrumento manipulado por Deus. Ele não tinha como resistir à vontade de Deus. Você, cristão, deve amar Judas. E essa é a essência da teologia cristã. Um sistema onde a punição é certa, ainda que você esteja fazendo a própria vontade de Deus. Afinal, se Deus é onisciente e sabe de tudo, ele criou Judas não só sabendo que trairia Jesus, mas para cumprir a missão de trair Jesus. Por isso é que criou Judas como um instrumento na mão de um psicopata. Então a pergunta inevitável é: Judas traiu Jesus ou Deus traiu Judas? O que você acha? Responde sinceramente nos comentários. Seja você cristão ou não, responda nos comentários. Judas traiu Jesus ou Deus traiu Judas? Não se trata aqui de tornar Judas um santo, mas sim de expor o paradoxo. Se Judas era essencial para o plano da salvação, ele não deveria ser condenado. Ou então, o plano da salvação é moralmente falido. Você precisa de um Deus que salva a humanidade, usando como instrumento de salvação uma traição. Um Deus que manipula pessoas como peões, como marionetes num jogo cósmico e depois joga-as para o inferno de fogo eterno. Esse Deus que você adora, você acha que esse Deus merece a tua adoração? Isso não é uma divindade de amor e justiça. Isso é tirania espiritual disfarçada de salvação. É isso aí, tirania espiritual disfarçada de salvação. Isso a Bíblia apresenta um Deus manipulador, um Deus sádico, um Deus psicopata da pior espécie. Judas Iscariotes não foi um traidor qualquer, ele foi um peão num jogo arquitetado por um Deus supostamente perfeito e cuja vontade ninguém resiste. Sem ele, Jesus não morreria. Sem a sua traição, não haveria cruz. E sem cruz, não haveria cristianismo. Então, por que esse homem é o vilão da história? Então, por que você odeia este homem? A resposta é simples. Porque a fé precisa de um inimigo, mesmo que esse inimigo tenha obedecido ao plano de Deus. E se você é cristão e odeia Judas, só existe uma explicação. É porque a Bíblia, o cristianismo, a fé é um vírus. E esse vírus comeu a tua capacidade de raciocínio. Você nunca se pegou pensando nesses paradoxos. Quando você ouve a palavra Deus, a palavra Bíblia, a palavra inferno, fecha toda a tua capacidade de raciocínio e você não consegue ver esses paradoxos absurdos. Você provavelmente nunca pensou nisso. Se pensou, você fecha propositadamente o teu raciocínio achando que estás a pecar.
E isso nunca foi incômodo para ti, porque você pensa, privas a tua capacidade de pensar. Agora imagina, por que Deus te daria esses neurônios? Por que Deus te daria os neurônios, as sinapses, o encéfalo? Por que Deus te daria o hipocampo e todas as estruturas complexas para você raciocinar? Por que Deus te daria se é para não usar? Por que você mantém o seu cérebro virgem? Usa esse teu cérebro e faça perguntas a ti mesmo e chega à conclusão. Nasça, dá a luz a ti mesmo. Dá a luz a ti mesmo. Eu sou o parteiro da razão. Estou aqui para te ajudar a nascer no mundo da realidade. Deixa de fantasias. Entra na realidade e de uma vez por todas entenda que esse livro é mitológico, que esse livro é uma mitologia. Na verdade, não existe Judas nenhum, nunca existiu. Mas se existisse, esse Judas seria um herói. A lógica nos diz isso. E o vilão, quem seria? Deus de Israel. E o seu filho Jesus, é claro. E aí, já pensou que talvez o vilão da Bíblia seja justamente o único que fez o que era necessário? Se este vídeo te fez pensar, então deixa aquele like maroto, aquele mesmo que Judas nunca recebeu, e se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: Judas traiu Jesus ou Judas foi traído por Deus? E compartilha esse vídeo com aquele crente que vive dizendo que Deus tem um plano perfeito. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá e eu fui!